E a Michelle Bolsonaro, que quis dar uma indiretinha pro Lula, insinuando que ele vai ser preso. Só que a Terra plana, pessoal, ela capota e capotou pra Michelle, porque o governo quer verificar os gastos dela com as trocas dos implantes de silicone. E esses caras são tão lorpas que o Flávio Bolsonaro fez uma crítica à taxa Selic do governo Lula que afeta também o Bolsonaro. Você concorda comigo que essa gente é uma gente completamente desqualificada, desequilibrada e tosca? O que você acha da Michelle Bolsonaro e do Flávio? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like. Se você espera que Michelle acabe sendo arruinada com os gastos do cartão corporativo, e se inscreva no canal. Essa história toda da Michelle, ela ocorreu naquele jantar do PL para o lançamento da candidatura do Rogério Marinho como presidente do Senado. Esse foi um jantar para mostrar força para o Rogério Marinho, apoio, porque os bolsonaristas achavam que eles pudessem fazer frente ao Lula. Mas eles foram escorraçados, foram completamente traídos, eles acreditavam que iam ter quase 40 votos, tiveram um pouquinho mais de 30, e depois o Alessandro Vieira falou que o bolsonarismo no Senado é irrelevante. Tem de 10 a 12 pessoas e só. Acabou a farra dos bolsonaristas. Para vocês entenderem essa derrota do Bolsonaro, link aqui no card, você tem que ver isso. E aí, quando a Michelle chegou, o Igor Gadelha do Metrópolis foi muito... Eu acho que ele se inscreve no canal. Ele deve ser inscrito no canal, porque ele fez uma pergunta. Cara, que pergunta de unha encravada. Ele foi unha encravada. Ele chegou para a Michelle e falou assim: Michelle, você voltou para o Brasil. O Bolsonaro ficou lá nos Estados Unidos. Ele ficou lá porque ele tá com medo de ser preso? Pergunta, né? Porque sabe, Michelle voltou pra cá, ficaram falando que era por conta do início das aulas da filha Laura, mas tudo papo, né? Michelle voltou pra se articular politicamente com a presidência do Senado. E aí ela falou o seguinte: não, Bolsonaro não tem medo de ser preso, não é ele que precisa ter medo da prisão. E aí o Igor Gadelha, como um bom jornalista, perguntou: quem então que precisa ter medo de ser preso? E aí a Michelle Bolsonaro não deu nome, quis deixar no ar, né? Porque ela é toda misteriosa, ela deixa no ar. E é um mistério também por que o Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na poupança da Michelle. Ainda não foi explicado. Mas a Terra plana, como eu falei no início do vídeo, porque a Michelle não acredita que a Terra é esférica, ela acredita com toda certeza que a Terra é plana. A Terra plana, ela capota e capotou. Porque o que aconteceu? Um dia depois, houve a denúncia do Marcos Doval contra o Bolsonaro. E de fato, o Bolsonaro, ele tá com medo de ser preso, porque além da denúncia do Marcos Doval, houve, que você sabe, eu vou deixar o link aqui também no card, houve a prisão do Daniel Silveira, que pode prejudicar ainda mais a estratégia de defesa do Bolsonaro. Link também aqui no card, você tem que entender toda essa história. Então a Terra plana capotou para Michelle, o Bolsonaro ele ficou mais preso do que ele estava antes da fala dela. E ela também precisa ficar um pouquinho esperta, e ela tem que ficar, porque a barra dela não tá muito legal não, pessoal, não tá legal. Porque vocês sabem que os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro, eles começaram a ser desvendados. E vocês viram toda essa história também, já comentei, link aqui no card. E alguns gastos que o governo quer vasculhar são os gastos estéticos de Michelle Bolsonaro. Gastos estéticos faciais e também corporais. Porque Michelle, ela não tem a comissão de frente dela natural. Tá? E você sabe que depois de um certo tempo é importante você trocar as próteses de silicone que você possui. Dependendo da qualidade da prótese, é em torno ali de 10 anos. Um pouco mais, um pouco menos, e fica feio, tá, pessoal? Porque começa a ficar muito aparente, começa a ficar um negócio artificial, e Michelle sabe disso e ela fez a troca. Até aí não tem problema nenhum, ela fez a troca em 2020. O problema é saber se ela pagou a troca das próteses com dinheiro do governo, do cartão corporativo. O pagamento foi feito com um boleto, um negócio esquisito. E a gente sabe que Michelle usava o cartão de uma terceira, como vocês viram aqui no vídeo. Toda aquela história do Caixa 2, lembra aquela história do Caixa 2, do Mauro Cid? Também tem, expliquei, link aqui no card, você vai entender melhor essa história da Michelle com a amiga que ela usava o cartão de crédito. Então talvez ela possa usar, né? Porque prótese paga pelo governo é uma farra absurda. Você lembra próteses também de piu-piu para os integrantes do exército? É prótese de piu-piu, é prótese de buzina, é prótese de tudo, né, pessoal? A única prótese que não foi colocada foi para o Bolsonaro, né? Porque ele perdeu absolutamente tudo. Só que essa fala da Michelle a respeito do Lula, essa ameaçazinha que ela fez nas entrelinhas, marca o início da trajetória política da Michelle Bolsonaro. Porque vocês viram também, já comentei tudo, é importante que vocês vejam, link aqui no card, que a Michelle ela é vista como a herdeira do bolsonarismo. Ou do Bolsonaro.
Na visão do Valdemar Costa Neto, é a Michelle que vai herdar o capital político do Bolsonaro. Por isso que ela já voltou, ela já começa a fazer essas insinuações para o Lula de ser preso para mobilizar a oposição bolsonarista, que está completamente desorganizada. Completamente. Não existe uma liderança formalizada para capitanear o bolsonarismo tanto na Câmara quanto no Senado. Tanto que vocês viram, né? Eles foram lá votar, os deputados bolsonaristas foram votar para a presidência da Câmara dos Deputados com um fora ladrão escrito, um colante escrito fora ladrão. Fora Lula, ladrão. Fora Lula e fora ladrão. Só que a disposição de alguns colantes, principalmente do Eduardo Bolsonaro, ficou um negócio patético, como você está vendo aqui. Parecia que ele era o ladrão e estavam pedindo para ele sair. Porque eles são toscos, eles estão desorganizados. A ponto até do Flávio Bolsonaro vir querer fazer uma crítica ao Lula, que é uma crítica tonta. Primeiro que o Flávio ele é um boboloide, mas o que ele falou? Ele disse que a taxa Selic de 3,75% que nós temos hoje, ela é inviável para a vida humana. Não dá para sobreviver com essa taxa. Eu concordo. Só que no início do governo Bolsonaro era 6,5%. Então quando ele critica o governo Lula, ele tem que fazer a crítica ao pai dele, porque quem fez a taxa Selic chegar ao patamar de 13,75 foi o pai dele, que mais do que dobrou. E a taxa no início do governo Lula foi mantida do final do governo Bolsonaro. Então a crítica do Flávio, ela é uma crítica que acerta o próprio pai. O cara gospe pra cima, né? Ele gospe pra cima e fica com a boca aberta, mas cai no olho dele. No olho. Porque o Flávio, ele é um tonto. E qual é a questão da taxa Selic, pessoal? O que é essa taxa que o Flávio está falando? É a taxa do crédito. Então por que o governo aumenta a taxa Selic? Para ficar mais caro comprar as coisas. Então o valor do crédito, das prestações, ficam mais caros. E aí o que acontece? Você compra menos. E por que as pessoas aqui precisam comprar menos? Porque a inflação está alta. E esse é o único mecanismo que nós temos nesse momento de controlar a inflação. E aí você vai falar o seguinte, nossa, mas os juros sobem, eu compro menos e a inflação aumenta? Por que isso acontece? Isso acontece porque a inflação que nós temos no Brasil não é inflação por demanda, ou seja, nossos produtos eles não estão ficando mais caros porque a população está comprando mais, mas é uma inflação pelos custos de produção. Os preços sobem porque fica mais caro produzir aquele produto. Por isso. Então aumentar a taxa de juros não muda nada. Como que nós podemos então combater a alta da inflação? Fazendo investimentos em infraestrutura para baratear os custos produtivos. Por isso que aquele gasoduto que o Lula falou, queria ajudar a Argentina a construir com o dinheiro do BNDES, é algo importante. Porque esse gasoduto iria abastecer também o território nacional com gás, barateando assim os meios de produção, reduzindo o valor dos produtos, podendo fazer com que as pessoas consumam mais e consumindo mais, as empresas precisam de mais mão de obra e aí contratam mais pessoas. Só que Flávio Bolsonaro entende isso? Claro que não. Flávio Bolsonaro nem de chocolate ele entende. Talvez ele entenda muito bem de rachadinha e talvez de chifre, né? Porque vixe, isso a família Bolsonaro entende muito bem.